Está escrito em Salmos 90, versículo 12, o seguinte: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal forma que possamos alcançar coração sábio. Meu irmão, minha irmã, há uma verdade solene e inegável repousando nas entranhas da criação. Uma regra espiritual e física que rege cada suspiro humano desde a alvorada da história. Quando você chora pela primeira vez ao sair do ventre materno, uma transação invisível é executada nos céus. Ou seja, a única conta que você recebe como crédito quando nasce chama-se tempo. Todo o resto da vida é débito e você jamais terá acesso ao saldo desta conta. Nenhum banco terreno opera sob esta arquitetura. Na economia dos homens, nós podemos consultar o extrato a qualquer instante, planejar investimentos com base naquilo que nós vemos na tela e prever com relativa margem de erro a nossa sustentabilidade financeira. Todavia, na contabilidade divina do tempo, o Ser Supremo nos concede um montante misterioso. Esse montante é selado e inviolável. Você ignora quantos dias, quantas horas, ou quantos minutos ou segundos restam no seu extrato de vida. A cada respirar, um débito inexorável é lançado na conta. O relógio da existência não aceita pausas, não tolera adiamentos e não faz reembolsos. O tempo consumido na futilidade, na amargura, ou no orgulho, ou nas distrações é um ativo precioso que se esvai para sempre no abismo do invisível. O Salmo 90 é a única oração atribuída a Moisés no Saltério. E essa autoria carrega um peso teológico, eu diria, profundo. Pense naquele homem que viveu os primeiros 40 anos nos palácios dourados do Egito. Ele viveu cercado por monumentos criados para desafiar a mortalidade. Depois, ele passou outros 40 anos de sua vida no silêncio do deserto de Midian. E, por fim, cuidando de ovelhas. E, por fim, conduziu durante 40 anos uma geração inteira pelo deserto, testemunhando o sepultamento de quase 2 milhões de pessoas na areia escaldante do deserto. Pois é, Moisés viu o tempo devorar impérios, reis, exércitos e multidões. Moisés contemplou a fragilidade humana sob a perspectiva de um Deus que habitava antes que os montes fossem gerados. Ao olhar para o Senhor, Moisés então compreendeu que 1000 anos para a eternidade divina são apenas como um dia de ontem que já passou, ou como uma breve vigília da noite. E diante de um Deus que é de eternidade a eternidade, a nossa jornada terrena parece uma névoa passageira. Uma relva que pela manhã floresce e viceja, mas à tarde é cortada e seca. Moisés escreveu isso no Salmo 90. E nós nos iludimos achando que somos donos dos nossos dias, construindo projetos como se fôssemos eternos da terra, esquecendo-nos de que a nossa vida é um empréstimo cujo prazo de devolução é absolutamente desconhecido. A grande tragédia da condição humana não é a brevidade da vida, mas a maneira leviana com que nós desperdiçamos os instantes que nos foram concedidos graciosamente pelo Senhor. Como nós nos distraímos, não é mesmo? Gastamos horas valiosas em contendas estéreis, em mágoas que ressecam a alma, em buscas obsessivas por vaidades que se desfarão em pó, enquanto deixamos de lado o propósito soberano para o qual nós fomos criados. Olha,
existe um instrumento antigo chamado ampulheta, utilizado para medir a passagem de um intervalo de tempo físico. Ela consiste fundamentalmente em duas câmaras de vidro, conectadas uma à outra por um canal bem estreito entre as duas, permitindo que um material granular, que geralmente é areia, flua de uma câmara para a outra devido à força da gravidade. Agora imagine só a vida como uma grande e rigorosa ampulheta de vidro cristalino, transparente. Na parte superior está o crédito que você recebeu no instante do seu nascimento. E na parte inferior acumulam-se os grãos do seu passado. A grande questão é que essa ampulheta está coberta por um pano de cor escura na parte superior. Você consegue ver os grãos caindo através do gargalo estreito naquela ampulheta e consegue ver a montanha do tempo que já se foi na base daquele instrumento. Mas é absolutamente incapaz de enxergar quantos grãos de areia ainda restam no reservatório superior. Ou seja, quantos dias de vida você ainda tem. Alguns possuem anos de areia restantes, outros talvez alguns meses, dias, ou os últimos grãos para o pôr do sol de hoje. No entanto, nós vivemos como se a areia do topo fosse infinita, procrastinando o amor, adiando o perdão, negligenciando a presença de Deus e deixando para amanhã a santidade e a vocação que nos são cobradas hoje. Pois é. Quando Moisés clama ao Senhor, pedindo que nos ensine a contar os nossos dias, Moisés não está sugerindo ali uma simples aritmética existencial. Não se trata de calcular quantos anos vivemos ou planejar a aposentadoria terrena. Contar os dias na profundidade da teologia bíblica significa adquirir uma consciência permanente da nossa finitude diante da eternidade de Deus. Contar os nossos dias significa viver o hoje sob a luz da eternidade. Contar os nossos dias significa compreender que cada segundo é uma oportunidade sagrada para glorificar ao Criador, para amar o próximo, para plantar sementes cujos frutos ecoarão além do mundo. Alcançar um coração sábio é a consequência direta dessa percepção. Ou seja, a sabedoria divina começa quando reconhecemos que o tempo não nos pertence, que ele é um dom confiado à nossa mordomia e que um dia prestaremos contas do uso que nós fizemos de cada fração de segundo, desse crédito recebido graciosamente do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, o desperdício do tempo é, em última análise, um ato de rebeldia velada contra o doador da vida. Quando gastamos a nossa existência com a superficialidade do pecado, com a indiferença espiritual e com a procrastinação do bem, nós estamos, na verdade, desprezando o próprio sopro de Deus que habita em nossos pulmões. A graça divina nos chama hoje a um despertar profundo e emocionante. É hora de remover as distrações que anestesiam a alma. É hora de pedir perdão pelas oportunidades perdidas e de liberar perdão também e de consagrar cada momento restante ao Senhor da história. Não espere até que os últimos grãos de areia estejam prestes a cruzar o gargalo da ampulheta da vida para perceber o valor inestimável do presente momento. Que a glória do Senhor nosso Deus seja sobre nós, confirme a obra das nossas mãos e grave em nossos corações a urgência de viver cada dia como uma oferta viva, santa e agradável ao Deus eterno. Pensemos nisso, no amor de Cristo